Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Jéssica, nossa intérprete, a gente vai conversar com vocês, aquele nosso bate-papo, sobre a abdicação de Dom Pedro I e o período regencial. Na história do Brasil, na história do Brasil imperial, nós temos o primeiro reinado e nós temos o segundo reinado. Entre o primeiro e o segundo reinado, nós temos um período que denominamos de período regencial. Esse período compreende de 1831, com a abdicação de Dom Pedro I, até 1840, com o golpe da maioridade e Dom Pedro II assumindo o trono no Brasil aos 14 anos de idade. Mas eu convido você a dar uma olhada aqui nos objetivos, né? Compreender os motivos que levaram Dom Pedro I a abdicar o trono brasileiro em 1831 em favor do seu filho, Dom Pedro II, que à época tinha 5 anos de idade. E analisar a organização do poder no período das regências, né? Entre 1831 e 1840, um período relativamente curto na nossa história, mas, moçada, um período que nós vamos ter vários conflitos, agitação política, revoltas acontecendo, contestação do poder. É um período bem complicado da nossa história que a gente vai conversar sobre ele agora, né? Então aqui, ó, você lembra o que caracterizou, né, o governo de Dom Pedro I? Quais as consequências para o Império teve a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina, né? E aqui o mapa do Brasil, quase como nós conhecemos no dia de hoje, com exceção do Acre, né? O Acre vai ser comprado no início do século XX, ainda falta aqui o Acre e alguns outros contornos aqui no nosso mapa do Brasil, né? O governo de Dom Pedro I ele foi caracterizado pelo autoritarismo. A nossa primeira Constituição, em 1823-24, ela foi outorgada. O que isso significa? Que ela foi imposta por Dom Pedro, né? Ele mandou fechar a Assembleia, não aceitou as limitações do poder real, ao poder real, e ele impôs uma Constituição criando um quarto poder, que era o poder moderador, exercido por Dom Pedro, aqui a imagem, né, de Dom Pedro I, exercido por Dom Pedro, que se sobrepunha aos demais poderes, né? A repressão à Confederação do Equador, o conflito, né, da Guerra da Cisplatina e essa reação à sucessão do trono português, esses problemas que ocorreram no primeiro reinado, né, ele vai aumentar a impopularidade do nosso monarca de Dom Pedro I. Né? Então ele passa, né, ainda ali na década de 20 do século XIX a ser um monarca impopular aqui no Brasil e entre outras questões da vida política, da vida privada, que contribuíam com essa impopularidade de Dom Pedro I, né? E diante dessa situação que havia nesse primeiro reinado, ali a partir de 1828, 1829, Dom Pedro I abdicou o trono, né? E aqui, ó, essa representação da abdicação de Dom Pedro I ao trono português. A gente vê aqui, né, o filho de Dom Pedro, né, com a cara já triste, né, com a abdicação do pai, o pai vai voltar para Portugal, enfim, né? E o que isso significou, né? Quais as mudanças passam a ocorrer a partir da abdicação do governo de Dom Pedro I? E é sobre isso que a gente vai agora se debruçar para compreender e se apropriar desse conteúdo, né? No sistema republicano, como é o caso do Brasil atual, quando a gente tem presidente, quando um presidente renuncia, ele é, portanto, destituído do cargo, ele sai do cargo, né? Como aconteceu, por exemplo, com Jânio Quadros, lá na década de 60, quando ele renuncia à presidência da República. No século XIX, o Brasil, à exceção da América, ele era um país monárquico. Quando Dom Pedro I abdicou, renunciou ao trono, o seu primogênito, seu filho mais velho, que deveria assumir o trono, Dom Pedro II, ele tinha apenas 5 anos de idade.
É óbvio que não há como Dom Pedro II assumir o trono aos 5 anos de idade, né? Então é nesse período, é nesse contexto que se inicia a regência, né? Um período regencial, como eu já disse a vocês, é um período relativamente curto, mas conturbado da nossa história, né? A gente passa a questionar o poder, né? Porque alguns setores não enxergam na regência um poder legítimo. Nós vamos ter uma série de contestação, né? Então é um período conflituoso, é um período relativamente curto, mas é um período conflituoso e é um dos períodos mais agitados da nossa história. Olha, pessoal, nós vamos ter aí Guerra da Farroupilha, Cabanagem, Balaiada, Malês, Sabinada, olha aí 5 conflitos grandes acontecendo no Brasil nesse período, né? E nesses 9 anos, intensas disputas políticas, né? O grupo conservador, o grupo liberal, né? Tensionando as relações de poder aqui no Brasil. Então, as províncias questionando esse autoritarismo, desejando uma maior autonomia administrativa e as revoltas sociais armadas que acontecem do sul ao norte do Brasil, da Farroupilha no Rio Grande do Sul até a Cabanagem, né, no estado do Pará. Então é um período bem conflituoso da nossa história, né? E aqui esse mapa do Brasil do século XIX, indicando aí algumas revoltas, né? Então aqui na província do Grão-Pará, a revolta da Cabanagem, aqui no Maranhão, Ceará e Piauí, a revolta da Balaiada. Na Bahia, nós vamos ter a revolta do Malês e da Sabinada. E aqui no sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná, nós vamos ter a Guerra dos Farrapos, a Farroupilha, todas elas ocorrendo durante o período regencial na história do Brasil. E aqui eu trago para vocês, né, essa regência trina. Então, como que nós vamos nos organizar pós a abdicação de Dom Pedro I? Então, nós vamos ter uma regência trina provisória. Trina, 3 pessoas provisórias para que a gente possa, então, reorganizar, né? Vai ser exercida por Lima e Silva, Campos Vergueiro e Carneiro de Campos. Então, são os 3 regentes provisórios, né? Então, aí, com a abdicação de Dom Pedro I, que vai para Portugal, se envolve na sucessão do trono português, e a menoridade do herdeiro, Dom Pedro II, com 5 anos de idade, a Constituição determinava que 3 regentes deveriam ser escolhidos em Assembleia Geral por deputados e senadores. E essa regência trina ela vai atuar por menos de 3 meses, né? Então ela é escolhida às pressas, né? O Brasil precisa de alguém para governá-lo e os nossos deputados, os nossos senadores escolhem Lima e Silva, Campos Vergueiro e Carneiro Campos como o componente dessa regência trina, né? E a gente vai ter aí esses grupos políticos, né? Essas relações de poder ocorrendo no primeiro reinado. Então nós vamos ter aqui, ó, os restauradores ou caramurus. O que eles defendiam? A volta de Dom Pedro I ao poder, né? Eles queriam o retorno de Dom Pedro I ao poder. Daí, vou antecipar o nosso conteúdo, dar um spoiler para você. Dom Pedro I morre em 1834 em Portugal. Ele abdica o trono em 31 e vai falecer em 34. Então os restauradores já, né, perdem o protagonismo político com a morte de Dom Pedro. Os moderados, eles defendiam aí a manutenção, né, dos privilégios das elites e a monarquia constitucional. Nós tínhamos os exaltados, né, os farroupilhas, né, defendiam o federalismo, o que era uma maior autonomia às províncias, né, e parte deles, desses exaltados, eles também eram favoráveis à república, que o Brasil, portanto, tivesse um presidente ao invés de um monarca. E aqui os líderes, né, os líderes dos restauradores ou caramurus, Vicente Ferreira de Paula, como nós sabemos, né, adiantei para vocês, perdem o protagonismo político com a morte de Dom Pedro. Padre Diogo Antônio Feijó e Bernardo Pereira de Vasconcelos
líderes dos moderados, e o Cipriano Barata e o Borges da Fonseca, líderes dos exaltados. Cipriano Barata, uma figura conhecida da nossa política, né? Esteve envolvido também lá na Inconfidência Baiana, na Conjuração Baiana no final do século XVIII. E eu trago aqui para vocês a criação da Guarda Nacional, né? Então, para garantir a manutenção da ordem pública e da regência, criou a Guarda Nacional. O Brasil, né, ele estava aí iniciando, né, a sua caminhada como um país, fortalecendo o seu exército, e nós vamos ter a criação da Guarda Nacional, aquela foto mostrando para vocês o uniforme usado pela Guarda Nacional. Ela era formada por proprietários de terras, né, de 21 a 60 anos, e tinha que ter uma determinada renda, que não era acessível a grande parte da população, estimada em 200 mil réis. E eles recebiam a autorização para financiar e comandar tropas em sua região. Aí a gente tem a gênese de um movimento muito forte na política brasileira no final do século XIX e no início do século XX, que é o coronelismo, né? Essas figuras dos coronéis que não tinham, né, uma hierarquia militar, porém eram organizadores da Guarda Nacional, financiavam a Guarda Nacional, e em algum momento vão receber o título de coronel, fazendo uso desse título de forma social, né? E daí a gente vai ter uma prática conhecida, principalmente no início da República, como coronelismo, né? Trago aqui, ó, os coronéis, né, as grandes fazendas do Brasil, aos grandes fazendeiros do Brasil, foi ofertado a eles o título de coronel da Guarda Nacional, né? Então, além do prestígio econômico, eles passam a ter também prestígio político e militar, uma vez que lhes é ofertado o título de coronel. Isso autorizava eles a manter exércitos particulares na sua propriedade para garantir a lei e a ordem e a manutenção de uma estrutura política. Na prática, esses coronéis usavam dos seus cargos para manter a sua autoridade particular, às vezes de forma violenta, garantindo assim também, né, o resultado nas eleições regionais. E aqui a gente vai pensar em uma atividade. Olha lá, pessoal, pode-se dizer que a Guarda Nacional foi criada para manter a paz e a segurança de todos os brasileiros? Justifique a sua resposta e a gente volta para fazer a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Pode-se dizer que a Guarda Nacional ela foi criada para manter a paz e a segurança de todos os brasileiros? E eu peço que você justifique, né? Então vamos pensar aqui, né? Claro que não, né? A Guarda Nacional era uma força militar de confiança do governo, né? Dos liberais moderados. Serviu, sobretudo, para atender aos interesses dos mais ricos, principalmente dos fazendeiros, né, que ganharam o título de coronel da Guarda Nacional ao financiar a criação da Guarda Nacional. Com isso, o governo, né, ele transfere a particulares o direito de reprimir qualquer manifestação que ameaçasse o seu poder e o das elites provinciais, garantindo assim a ordem, né, dentro desses, ou a tentativa de garantia da ordem dentro dessas regiões de atuação da Guarda Nacional. E aqui eu trago para vocês o Ato Adicional de 1834. O nome ele já é bem explicativo, né? Ato Adicional. Ele está adicionando algumas leis, algumas regras à Constituição de 1823, né? Então o Ato Adicional vai então adicionar à Constituição mudanças, né? Ele vai estabelecer aí a criação de assembleias legislativas nas províncias, que é uma medida descentralizadora, né? As províncias, os estados, naquela época falávamos província, passam a ter assembleias estaduais, né? A extinção do Conselho de Estado, a criação da regência una em substituição à regência trina, né? E aqui, né, o Bernardo Pereira de Vasconcelos, autor do projeto do Ato Adicional, em que traz essas mudanças, né? E destaco aí a criação das assembleias provinciais, né? O poder agora também nos estados, né? Não somente as assembleias, não somente a Assembleia Nacional. E aqui a regência de Feijó, né? Com a morte de Dom Pedro I, em 1834, muito jovem, né? Faleceu aí na casa dos 34 para 35 anos de idade. E é claro, como eu disse a vocês, né, o grupo restaurador que desejava, trabalhava politicamente para o retorno de Dom Pedro I ao Brasil, ele ficou sem função e perdeu o seu protagonismo político, né? Diogo Antônio Feijó tomou posse em 1835. Entretanto, a maioria dos deputados era do grupo dos exaltados, né, que defendiam um federalismo, que uma parte deles defendiam o republicanismo, né? E, portanto, eles faziam oposição ao regente Feijó, né? E daí nós vamos ter uma segunda regência una, que é do Pedro Araújo Lima, a regência Araújo Lima, como mostra a foto aqui para vocês, né? O Marquês de Olinda, né? Ele assumiu a regência e ele inicia um movimento que a gente conhece como regresso, né? Que teve esse nome, pois foram aprovadas leis que retiravam o poder da província, dado a elas pelo Ato Adicional de 1834, e aumentava, portanto, o poder do governo central. E essa medida, moçada, vai gerar uma série de revoltas aqui no Brasil, né? Entre elas, a Farroupilha vai acontecendo aí. Trago aqui para vocês uma atividade, olha lá, pessoal. Quais as mudanças foram colocadas em prática com o Ato Adicional de 1834? Responda a atividade e a gente volta para fazer a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Quais as mudanças foram colocadas em práticas com o ato adicional de 1834, né? Trago aqui para vocês, nós podemos citar as seguintes mudanças, né? Criação das assembleias legislativas nas províncias, né? Uma medida descentralizadora, que em 1835 vai sofrer um regresso, a gente vai ter aí as revoltas ocorrendo aqui no Brasil. Criação da regência una, em substituição à regência trina, e a extinção do Conselho do Estado, né? São algumas mudanças que foram trazidas pelo ato adicional de 1834. Aqui a nossa retomada, né? A abdicação de Dom Pedro I e o seu retorno a Portugal em 1831. Dom Pedro estava na linha de sucessão em Portugal, tivemos uma disputa política em Portugal com a morte de Dom João VI e, diante a sua impopularidade aqui no Brasil, Dom Pedro I retorna para Portugal, abdica ao trono em favor do seu filho, Dom Pedro II, que à época, 1831, tinha apenas 5 anos de idade, né? A formação, segundo a Constituição da Regência Trina Provisória, os grupos políticos, né, do período regencial, nós vamos ter ali, né, os restauradores que defendiam o retorno de Dom Pedro I, os moderados, né, que queriam a manutenção da estrutura, e os exaltados, né, que em grande parte também defendiam o republicanismo, defendiam aí a maior autonomia das províncias. A criação da Guarda Nacional em 1834 e a origem, né, do que a gente conhece como coronelismo, né, o título dado aos fazendeiros de coronel, né? E o ato adicional de 1834, como o próprio nome diz, ato adicional, ele vai adicionar algumas mudanças à nossa Constituição, uma espécie de uma emenda constitucional, e a criação da regência una em substituição à regência trina, né? E esse período regencial, ele só vai terminar em 1840 com o golpe da maioridade de Dom Pedro II, ele assumindo o trono aos 14 anos de idade. Aqui as nossas referências de aula, agradeço a sua presença, agradeço Jéssica, nossa intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.